Boa tarde, pessoal. Vamos já iniciar com o grupo, né? Eu vou chamar o Pedro, lá de Minas, para ele poder falar um pouquinho das qualificações que foram desenvolvidas aí no nosso itinerário na área automotiva. Pedro, fala um pouquinho aí das novidades na qualificação na área automotiva aí para a gente. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar uma tela aqui do itinerário para poder explicar para vocês quais são as novidades, né? Bom, primeiro, a gente vai usar esses símbolos para poder representar no itinerário, né, os cursos que estão disponíveis. Então, nós vamos ter 11 qualificações intermediárias, 2 iniciações profissionais e 6 qualificações finais. O itinerário é esse aqui, ele é muito grande. Então, para facilitar, eu vou dividir ele em partes para ficar mais fácil o entendimento. Então, existe um módulo, né, de fundamentos básicos. Esse módulo ele vai ser comum para qualquer curso, qualquer qualificação da área de manutenção automotiva. E nele vai ser abordado alguns exemplos aqui rápidos, né, porque eu não vou esgotar o plano de curso, mas classificações de veículos, materiais de construção mecânica, né, voltado para veículos, elementos de máquinas, ferramentas, instrumentos, metrologia, desenho, etc. Ou seja, nesse módulo aqui, ele vai ver o que ele precisa ver em qualquer qualificação da área de manutenção automotiva. Saindo desse módulo básico, né, aliás, 2 saídas possíveis é o quê? O módulo de funilaria automotiva, onde ele vai fazer o nosso curso tradicional mesmo, né, e também o curso de pintor automotivo. Então, aqui temos 2 qualificações finais. Depois do módulo básico, se ele não for fazer funilaria ou pintura, ele pode ir para o módulo introdutório. Então, ele vai fazer o fundamentos de manutenção veicular. Nesse módulo, ele já vai ver aquilo que é compatível com esses 3 profissionais aqui. E todos os 3 compartilham a mesma unidade curricular. Aqui ele vai ver os documentos e processos de revisão, física aplicada a veículos, né? Então, hidráulica, um pouco de termodinâmica básica, elétrica, grandezas, etc., combustíveis, fluidos, princípios básicos, né, que são compatíveis com qualquer um desses 3 profissionais aqui. Pedro. Oi. Então, você está dizendo, pessoal, o seguinte, que se o aluno ele passa pelos fundamentos básicos e depois pelos fundamentos de manutenção veicular, ele já está apto a ir para o mercado trabalhar, é isso? Exatamente. No final desses 2, né, dos fundamentos, ele já vai ter uma saída que é a iniciação profissional. Eu vou compartilhar de novo aqui para a gente ver melhor. Ele atuaria no mercado, Pedro? De que forma que o mercado ia absorver esse aluno? Esse profissional aqui, Edilson, ele veio aqui, fez os fundamentos básicos no módulo introdutório. Ele já vai estar apto a fazer uma revisão no veículo. Ou seja, ele vai ser aquele mecânico que a gente chama de box rápido, né? Vai fazer revisões com processos mais simples de revisão nos veículos. Ele vai estar nessa saída aqui, iniciação profissional em revisão veicular. Aquele mecânico que a gente chama de box rápido, né? Ô Pedro, esse cara foi alguma demanda da indústria? Como é que vocês conceberam essa saída, né, de iniciação no itinerário? Foi alguma demanda, alguma coisa diferente? Explica isso aí pra gente. Foi sim, Edilson, foi uma solicitação do mercado. O que eles levaram para nós no comitê foi o seguinte: 70% do serviço, da mão de obra de manutenção automotiva, são serviços rápidos, serviços básicos. E o mercado hoje tem uma falta desse profissional. Então, para poder atender a essa demanda específica do mercado, a gente modificou um pouquinho a formação para poder disponibilizar esse profissional de uma maneira mais dinâmica, mais rápida na nossa grade de cursos. Pedro, tem mais novidade aí nesse itinerário? Nessa área? Tem sim, eu vou continuar aqui compartilhando a tela. Então, aqui nesse módulo introdutório, se ele não for se tornar um mecânico de revisão, ele pode seguir 3 caminhos.
ele pode ir para a qualificação final de mecânico de veículos leves, mecânico de pesados rodoviários ou mecânico de motocicletas. E existem qualificações intermediárias no meio do caminho. Então, por exemplo, aqui para motocicletas, ele pode sair, fazer o módulo de motocicletas e se tornar um mecânico de motocicletas. Uma outra saída possível é a de mecânico de veículos leves, que está aqui. Aí, nesse caso aqui, é interessante o seguinte, ele pode tanto percorrer o caminho todo na setinha preta aqui, ó, ele vai acabar o módulo introdutório, vai fazer freios, essa direção, depois vai sair daqui, vai vir para a transmissão, saindo de transmissão ele vai para motores, saindo de motores ele vai para eletricidade veicular, e aí sim ele vai se tornar um mecânico de veículos leves, que é uma qualificação final, como ele também pode fazer apenas um desses módulos, seria a qualificação intermediária, que a gente está usando esse símbolo aqui. Então ele saiu do módulo introdutório, ele pode vir direto, por exemplo, fazer um módulo de eletricidade veicular e ser apenas um eletricista veicular, que é uma saída intermediária, assim como acontece com motores, transmissão e freios. Beleza, Pedro. Olha só, existe aí, teve mais alguma demanda diferente da indústria em relação à qualificação? Teve. A gente ainda tem a demanda de veículos pesados. Sim, e basicamente repete aí, né? Exatamente. Ele segue o mesmo esquema do mecânico de manutenção de automóveis. Então, se ele for fazer, ele pode sair para iniciação, né? Seria o mecânico de revisão. Ele pode fazer o módulo completo, que é essa saída nossa aqui, o mecânico de pesados rodoviários. Aí ele teria que fazer todo esse itinerário aqui da setinha marrom, né? Assim como automóveis. Como ele pode fazer uma qualificação intermediária, que seria esse símbolo nosso aqui, o eletricista veicular, mecânico de motores, enfim. O itinerário, ele pode facilitar muito, ele pode incentivar bastante o pessoal a fazer curso. Por quê? Se ele já fez um módulo introdutório, isso vai poupar tempo se ele não puder fazer esse aprendizado de uma maneira contínua. Ou seja, à medida que ele tiver disponibilidade, ele pode fazer os cursos até obter a certificação maior aqui, que é o mecânico de veículos, mecânico de pesados rodoviários. Pedro, na área de produção, foi previsto alguma coisa? Foi também, Edilson. Na área de produção, a gente tem esse itinerário aqui, ó, que eu já vou explicar melhor. Eu não sei se eu tenho que voltar lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Para o operador de produção, a gente tem esse guia aqui, ó. Ele vai ter também um módulo introdutório, que é o Fundamentos da Produção Veicular. Nesse módulo introdutório, ele vai estudar aquilo que, para qualquer saída desse itinerário de produção veicular, ele já teria que saber, ou seja, um módulo comum a todas as qualificações. Então, ele vai ver metrologia, matemática, desenho, materiais, elementos de máquinas, enfim, aquilo que é comum a qualquer saída da produção. Ele fazendo apenas esse módulo introdutório, ele vai ter uma saída aqui que é iniciação profissional em produção veicular. A gente tem várias qualificações intermediárias, como também temos uma qualificação final aqui, que é o operador de produção veicular. Para ele se tornar um operador de produção veicular, ele vai ter que sair do módulo introdutório, ele vai fazer o módulo de fabricação de componentes estruturais. Nesse módulo, seria a montagem mais bruta, o processo de fabricação mais bruto dentro das fábricas, né? Então ele faria usinagem, corte, dobra, ajustagem, até mais voltado para a produção industrial que para a área automotiva mesmo. Então, por exemplo, a construção do chassi, da estrutura de uma carroceria, né? Depois do módulo de fabricação, ele teria que vir... Tem alguma pergunta? Pode? Que não está aparecendo para a gente, o compartilhamento de tela. Ah, tá. Deixa eu mudar aqui. Tá só para aparecer para todo mundo aí. Ok. Apareceu agora?
Apareceu, Pedro. Vamos lá. Ah, tá ok. Então, vou voltar aqui. Ó. Então, o módulo introdutório é esse, onde ele vai ver o que é comum, né, que eu falei. Ele tem uma saída intermediária aqui, ó, que é a iniciação profissional em produção veicular. Esse cara aqui viu apenas o básico do nosso processo. Depois, para ele chegar, ele vai ter aqui várias qualificações intermediárias para poder chegar na qualificação final aqui, ó, que é o operador de produção veicular. Então, eu estava explicando aqui as qualificações intermediárias, né? Eu expliquei essa primeira aqui, que é o módulo de fabricação de componentes. Seria aquela fabricação mais bruta, né? De componentes maiores, até menos voltado para a área automotiva, até um pouco mais voltado para a mecânica industrial mesmo. Saindo daqui, ele vai para o módulo de montagem de conjuntos estruturais e não estruturais. Aqui ele vai ver união de componentes, instalação de subconjuntos, instalação de chapeamentos, de painéis. Então, essa montagem aqui vai ser a cargo desse profissional que vai ter uma saída intermediária, que é o operador de processos construtivos de carroceria veicular. Na sequência, ele vai ter módulo de processos construtivos de conjuntos mecânicos e eletrônicos. Então, esse profissional aqui já seria um montador de subconjuntos. Ele vai atender principalmente a sistemistas da área de produção, né? E depois ele tem o módulo de integração de componentes. Esse instalador já seria aquele profissional que está trabalhando diretamente na linha de montagem das montadoras. O que é interessante aqui? No nosso itinerário, a gente tentou contemplar todos os processos produtivos que o Senai atende. E o Senai atende uma gama muito diversa de fábricas, de processos produtivos. Então, muitas vezes, esse profissional pode não ser necessário, no caso de não haver uma produção em larga escala. Como esse aqui pode não ser necessário, dependendo da empresa que a gente vai atender. Essas qualificações, elas podem ser usadas sob demanda. Seguindo no nosso... Oi, pode perguntar. Então, você está me dizendo o seguinte, que, por exemplo, se a Fiat, aí, que está aí pertinho de vocês, demandarem um profissional para a fábrica dela, que é toda automatizada, toda alinhada aí com a indústria 4.0, né? Esse perfil vai atender? Exatamente. Para a Fiat, esse perfil aqui vai ser o principal, o instalador de sistemas veiculares. E talvez também um pouco desse operador de processos automatizados e robotizados, que é o cara que vai estar na linha de montagem operando esse tipo de equipamento, não efetuando manutenções e grandes programações. Mas, por exemplo, Edilson, numa fábrica de menor escala, de repente, esses 3 profissionais primeiros aqui do nosso itinerário de produção vão ser mais adequados. Então, esse modelo ele é feito para ser usado em qualquer demanda que o Senai atende no Brasil. E caso haja necessidade de um profissional mais completo, ele teria que seguir o caminho aqui da setinha azul escuro, onde ele vai fazer todos os módulos e vai se tornar o operador de produção veicular, que é a saída final do processo produtivo. Então, a gente está falando aí, desde uma fábrica de pequenas carretinhas, que é aquela que os carros puxam, até a fábrica mais automatizada aí de produção veicular possível. É isso? Exatamente. Desde uma pequena fábrica artesanal até as fábricas mais evoluídas que temos aqui no Brasil. Pedro, eu queria voltar com você um pouquinho lá nas qualificações para mecânico. Pedro, lá a gente tem aproveitamento em relação ao técnico naquelas qualificações? Temos sim, Edilson. Eu já vou compartilhar a tela aqui para a gente poder acompanhar. Só tirar o zoom aqui, ó. Nós podemos ter um aproveitamento nessa linha aqui, ó, um aproveitamento de estudos desse módulo, dos módulos fundamentais e básicos aqui, né? Do módulo básico, do módulo introdutório. A gente pode fazer um aproveitamento para o módulo básico do curso técnico. E também pode haver um aproveitamento de estudos de quem está nesse grande retângulo aqui, ó, da manutenção automotiva, para tanto leves como pesados e motocicletas, para o módulo introdutório do curso técnico automotivo.
de manutenção automotiva. Pedro, muito bom. Eu entendi bem daqui. Espero que todo mundo tenha entendido bem também lá dos seus TRs e a expectativa para os cursos de qualificação. Tá? Obrigado pela participação, Pedro. Eu vou chamar agora o Felipe lá na Bahia, porque ele vai falar um pouquinho de cursos técnicos para a gente, do curso técnico do segmento de manutenção automotiva. Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. Felipe? Não. Pessoal, Oi, Felipe. Desculpa, teve um problema na conexão aqui, mas espero que todos estejam me ouvindo. A gente vai falar um pouquinho sobre o curso técnico em manutenção automotiva, né? Um curso que inspira muitas curiosidades. O pessoal é um curso bastante no Brasil, que sempre fecha a turma, a matrícula, e a mina dos gente que trabalha com automotiva. Esse curso ele sofreu diversas modificações. Cremos nós que possível. A gente teve diversos encontros em Brasília, tivemos encontros também com o pessoal do comitê, pessoal que nos orientou como construir esse itinerário, disse a necessidade do mercado para a gente construir esse itinerário, um curso técnico em manutenção automotiva. A primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a gente trabalha em cima do catálogo do MEC, né? O catálogo do MEC ele traz uma recomendação para o curso técnico em manutenção automotiva. E esse perfil que o MEC dá para a gente é um perfil de um técnico com caráter mais de gestor. É aquele técnico que vai coordenar o processo de manutenção, vai coordenar a oficina. Não é mais, a gente confundia bastante com os nossos cursos de qualificação com o técnico. O técnico acabava sendo um executivo. E nesse perfil que o MEC traz para a gente, ele é o coordenador. A gente tem qualificações que devem estar no seu nível hierárquico, nível tático, bastante operacional e o tático. E a gente tem o nível técnico, que é um cara que vai... Então, a gente trouxe algumas modificações, tentando atender essa demanda do MEC na parte de gestão, mas também sem esquecer a parte operacional. O que é interessante é que a gente trouxe a parte operacional das qualificações para o técnico e acrescentamos a parte de gestão a nível hierárquico dele. É claro que o técnico também ele não vai mandar totalmente na oficina. Ele tem um pós-venda que está um pouquinho acima dele, que a gente vai tratar um pouquinho nos cursos de tecnólogo, né, o curso superior. Mas a gente fez algumas ações. Primeiro, a gente tinha na matriz antiga, qual todos os especialistas têm conhecimento aí, a gente trabalhava com as unidades curriculares, o primeiro módulo em fundamentos mecânicos automotivos, fundamentos eletroeletrônicos automotivos, onde a gente falava muita coisa a nível de fundamento, mas entrava muito nas disciplinas específicas. E depois, quando chegava no segundo módulo, a gente tinha que repetir tudo e tornava cansativo massivo. O itinerário, às vezes, não era explicado na ponta, né? Chegando no professor. Esse é um avanço muito grande do TN, que a gente está tentando explicar para a ponta, explicar para a gente que vai estar aplicando esse itinerário, como funciona. Então, tinha uma grande dificuldade de entendimento, né? Então, o pessoal ele acabava tendo essa dificuldade, não sabia o que estava acontecendo, não sabia olhar o itinerário. Então, apenas os conteúdos. Então, vamos dar um exemplo aqui, comunicação aplicada. O pessoal chegava lá e dava aula de comunicação, de produção de texto. Oi. O teu volume de áudio está um pouquinho baixo para a gente aqui. Bom, tá, deixa eu aumentar aqui, botar um fone. Melhorou, Edilson? Ótimo, ficou ótimo agora, Felipe. Aê, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Faça. Você falou do técnico que ele tem um perfil
de gestão e também chegou a falar alguma coisa sobre operação. Então, eu estou entendendo aqui, Felipe, que esse técnico ele vai ser um gestor da oficina ou de toda uma concessionária, por exemplo. Bom, ou de toda técnico, negócio da área automotiva. Pergunta que às vezes a gente não entende profissional no seu devido nível hierárquico, né? A gente tem um nível operacional, que é para a parte de operação, a gente tem um nível tático, que é o técnico, ele se encaixa nisso aí, na gerência da oficina, na parte da manutenção, né? Dentro de pós-venda, que ele vai cuidar de todo um negócio, que aí já é o nível hierárquico acima do técnico, né? Então, o nível técnico ele vai coordenar apenas os processos de manutenção, né? Desde lá da equipe de manutenção, da produtividade, eficiência da sua equipe, né? Distribuição de serviços, da oficina em si, gestão da empresa em geral. Gestão da empresa, a gente tem um nível hierárquico acima para o tecnólogo. E ele precisa saber fazer, Felipe? Bom, o técnico, como eu estava explicando, ele precisa saber fazer. A gente traz as unidades curriculares do processo básico, né, da qualificação profissional. A gente manteve ainda no técnico manutenção de sistema de suspensão, direção e freio, por exemplo, manutenção de motores, a gente manteve manutenção de sistemas eletroeletrônicos, diagnósticos de sistemas automotivos, diagnósticos usados, né? A gente acrescentou esse avançado para tratar mais profundo com o técnico. A gente mantém tapeçaria, vidraçaria, funilaria e pintura, só que com um além, né? O técnico, ele precisa do nível operacional. A gente acabou desconstruindo uma visão que tinha no curso técnico de ele ver tudo separado. Por exemplo, eu vou estudar agora só sistema de freio convencional. Quando chegar na matéria de gerenciamento eletrônico, eu estudo sobre a rede de gerenciamento do freio. Não. A gente agora colocou todo o gerenciamento para cada unidade curricular. Por exemplo, se eu estou estudando motor, eu já vou naquela unidade de motor estudar o gerenciamento eletrônico do motor. Injeção eletrônica, já vou estudar sobre redes de comunicação que se aplica a motores. Se eu estiver estudando de freio, eu vou falar sobre sistema de freio convencional, sistema de freio ABS, EBD, já vou falar sobre as redes atuando no sistema de freio, e assim sucessivamente. A gente acabou colocando o gerenciamento eletrônico, que já é tão vivenciado no automóvel, distribuído em cada unidade curricular, né? E também a gente tem uma nova... Oi? Tem demanda dos elétricos e híbridos aí pela indústria ou não? Bom, esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem uma unidade curricular chamada Fundamentos da Tecnologia, e uma outra mais na frente, projetos, né, tecnologia automotiva. Nessa parte de fundamento, a gente tem alguns cuidados sobre que tem que ser tido com os veículos elétricos e apenas de conhecimento, de cuidado, mas não envolvemos práticas dos veículos híbridos elétricos até inserir no mercado. Eu queria que as próximas versões de forma mais veemente, mas com manutenções, com reparações em veículos híbridos elétricos, mas a princípio a gente trata apenas de conhecimentos básicos e de segurança com esses veículos, né? Beleza. Felipe, agora sim, existe aproveitamento? Duas perguntas sobre aproveitamento. Como é feito o aproveitamento da qualificação para o técnico e se há aproveitamento do técnico para o tecnólogo? Bom, o curso técnico, na verdade, o MEC, ele rege essa determinação que é possível todo estudo quando ele for referente ou tiver igualdade com o que você vai estar estudando. No técnico, a gente trouxe algumas unidades curriculares do nível operacional, tal como manutenção de suspensão, direção e freio, manutenção de motores, manutenção de sistema de transmissão. Quando essas matérias, a gente orienta lá do curso de qualificação técnico, são bem próximas, a gente vai ver que está sombreadas as unidades curriculares. Então, aí sim, é passível de aproveitamento, contanto que cada unidade ela vai gerir uma validação, pode ser por uma prova, uma entrevista, e as unidades vão ter que saber como é que vai fazer esse aproveitamento, mas o nosso itinerário, até pelo nome itinerário, ele permite aproveitamento de estudo, até para incentivar o jovem a sair da qualificação e ir para um técnico, por exemplo. Se ele cursou manutenção de sistemas, direção e freio na qualificação, quando chegar no técnico, ele ser passível a aproveitar esse sistema.
Obrigado, Entendeu? Felipe. Tranquilo. E tem aproveitamento também para o tecnólogo, não é isso? Isso. Aí a gente tem o nível hierárquico do técnico, o próximo nível hierárquico, que é o tecnólogo, onde o tecnólogo vai aproveitar algumas unidades curriculares que tem no técnico, né? Algumas unidades mais básicas que ele precisa, que ele pode aproveitar lá no técnico. Uma curiosidade do nosso itinerário é que todas as nossas unidades curriculares são aplicadas ao automotivo. Então, por exemplo, se eu estou falando de comunicação e informática aplicada, a gente não precisa falar sobre dissertação, narrativa. A gente fala de coisas aplicadas à automotiva. Por exemplo, preenchimento de ordem de serviço, um relatório técnico. Então, nosso itinerário é bem embasado para ser aplicado à automotiva. Se eu estiver falando de projetos, vai ser aplicado à automotiva. Então, tudo que a gente fala e achar que a carga horária é curta, a gente sempre aplica, olhando as capacidades técnicas ou documentos, para a automotiva disso. Beleza, Felipe. Obrigado aí pela participação. A gente vai chamar o Edson lá do Paraná. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, Edson. E boa tarde, Brasil, também. Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o curso de tecnólogo, né? Tecnologia da área automotiva. Ele é um curso que ainda não tem, na maioria das unidades do Senai do Brasil ainda, mas com essa construção do itinerário, a gente conseguiu, assim, alinhar bem ele, ficou bem ajustado, né? E bem acessível. Então, quando todos conhecerem aí o itinerário desse curso, vão ver que, assim, há possibilidade de se implantar isso nas demais unidades, né? Então, com um pouquinho mais de investimento, vai ser possível a gente implantar esse curso em outros lugares aí do Brasil, em outros estados. Bom, dentro do trabalho do itinerário, o que eu achei bem interessante, assim, nós participamos junto com os amigos aí, que nós conseguimos, assim, aproveitar o que já tinha, né, que era um material construído há bastante tempo já, com muita qualidade, e nós conseguimos melhorar um pouco mais isso, né, conseguimos detalhar mais, conseguimos, igual o Felipe acabou de comentar, nós conseguimos, assim, direcionar mais para o foco de cada curso, né. E uma outra situação que eu achei bem interessante também, que vale ressaltar, é que a gente tinha uma pequena dúvida, né, entre o que é o mecânico, o que é o técnico, o que é o tecnólogo, onde que esse profissional está no mercado, como que será o nosso aluno, né, qual o mercado que o nosso aluno vai ter, se formando em mecânico, em técnico e tecnólogo. E agora, com esse itinerário, isso ficou bem claro, né? Então, cada um vai permear pela sua área com tranquilidade, né? O técnico, como o Felipe falou aí, né, vai trabalhar no nível de operacional, fazendo a ponte, né, ele vai gerenciar uma oficina, onde ele tem um mecânico que é o operacional. Então, ele vai fazer a ponte do tático com o tecnólogo. E o tecnólogo, ele vai fazer a ponte do tático com o estratégico. Então, ou seja, nós temos o mecânico, que é o cara que vai trabalhar lá na oficina, vai fazer o serviço, vai fazer diagnóstico, vai fazer reparo, vai fazer manutenções. Nós temos o técnico que tem todo esse conhecimento e também a parte de gestão da oficina, né, e de alguns processos. E nós temos o tecnólogo, então, que é o gestor geral, vamos dizer assim, né, que a gente encontra como o gerente de serviço de uma grande oficina, de uma concessionária. Então, ele tem, além de todos os conhecimentos aí que o técnico tem, ele também tem a parte de gestão, a parte de negócios, né? Então, a parte de auxílio na engenharia, né? Ele vai trabalhar junto com a engenharia da fábrica também, ajudando em projetos, né? Então, essa foi a parte que a gente conseguiu diferenciar bem nesse itinerário. Então, nós pegamos o itinerário antigo, né, fizemos uma revisão dele e acrescentamos dentro do itinerário antigo mais algumas atribuições para o tecnólogo. Deixa eu ver se eu consigo aqui também passar a minha tela, compartilhar a minha tela. Tá. Edson, quando você vai colocando sua tela aí, deixa eu fazer uma pergunta. Então, para ficar claro aí para o pessoal, se
se eu quisesse lá no meu DR agora implantar esse curso, além das autorizações legais que são necessárias, o que eu ia precisar de oficina, por exemplo, da área de laboratórios mesmo? O que eu ia precisar? Então, a parte básica do curso, né, porque ele está dividido em básico, específico 1 e específico 2. Então, o básico dele é basicamente o que a gente já tem, que é a parte de laboratórios em geral, né, onde vai ser trabalhado sistema de freio, suspensão, direção, eletroeletrônica, a parte de diagnóstico, né, que no técnico ele é específico e no tecnólogo já é básico, né. Então, todo o conteúdo praticamente do curso técnico ele se torna base para o tecnólogo. Então, essa parte de laboratório, na maioria dos componentes, quem já dá o curso técnico já tem, tá? Então, de repente, um pequeno investimento aí num dinamômetro ou algo mais, assim, para poder complementar, né, a estrutura do laboratório. Porque dentro do tecnólogo, nós vamos trabalhar, assim, com diagnósticos de ponta, vamos dizer. Então, precisa de osciloscópio, multímetros de última geração, automotivos, né? Assim, ferramentas para que se possa fazer um diagnóstico avançado realmente. Mas não é a grade dele, ele tem uma grande diferença em cima da gestão. O tecnólogo ele tem uma carga horária de gestão e gestão de negócio muito grande. Então, ele tem todo o conteúdo do técnico e mais uma grande carga de gestão. Então, você está dizendo para a gente que se ele tiver uma boa oficina lá, que ele já roda o técnico, e com alguns equipamentos de análise, como dinamômetros, ou linha de inspeção, e mais alguns softwares de análise de gestão, ele consegue inserir esse curso lá no DR dele. Praticamente consegue. A diferença vai estar também nos profissionais, né? Então, você vai ter que trabalhar com mais profissionais da área de gestão, né, na área de qualidade, mas a parte técnica, ela é bem parecida. Também é bem curioso isso que você falou anteriormente. Então, assim, vê se eu entendi certinho, tá? Para todo mundo entender aí também. O básico do técnico, ele é o específico da qualificação, e o específico do técnico, ele é básico do tecnólogo, é isso? Isso, essa é a grande vantagem de se ter um itinerário, né? Então, o curso técnico, ele se torna base para o tecnólogo. Então, todo o conteúdo praticamente do técnico faz parte do tecnólogo também. Mas no tecnólogo ele já se torna básico. Ele é como se fosse um pré-requisito, né? Mas ele é ministrado dentro do curso, né? Ele é trabalhado dentro do curso. Mas ele é a base do tecnólogo. Bacana. Você projetou a tela aí, você compartilhou, você queria falar alguma coisa? Vamos lá. Aqui a gente está vendo, então, na parte de baixo, vocês estão vendo o meu mouse aí ou não? Sim, tá legal aqui. Tá legal. Então, aqui nós temos... Ele inicia separadamente dos demais cursos, né, porque o nível dele é diferente, né, o nível tecnológico. Então, assim, ele tem o módulo básico, né, que é a iniciação dele, nós vamos ver daqui a pouco um pouco desses conteúdos. Aí nós temos o módulo específico, então esse básico ele é basicamente o técnico e mais alguns complementos, cálculos matemáticos, um pouquinho de matemática aplicada, um pouco de física aplicada, como o Felipe falou, nada além do que o profissional vai precisar para trabalhar na área. Então aqui a gente não vai ver coisas que não serão necessárias para o curso, né? Todos os conteúdos serão aplicados no curso, na profissão. Então esse módulo básico, e depois ele tem o módulo específico 1, né? Seriam os processos de pós-venda automotiva, e no módulo específico 2 ele tem a parte de desenvolvimento de soluções tecnológicas no pós-venda e projetos de serviços automotivos. Então, esse tecnólogo, ele vai, inclusive, como eu falei, ajudar a fábrica, né, ajudar o fabricante a desenvolver novos produtos, novos sistemas, vai estar dando esse apoio para o fabricante também, inclusive. Então, ele também vai ser apto a desenvolver alguns produtos
junto com algum fabricante. Por exemplo, um fabricante de alarme, um fabricante de acessórios, um fabricante de reboque lá para instalação do carro. É isso que você está dizendo? Isso, com certeza. Ele, inclusive, ele tem todo o conteúdo estrutural também, a parte, assim, a carga horária dele, a grade dele é bem completa. O Edson, você tem como aumentar um pouquinho seu áudio aí para gente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele já está no máximo. Melhorou agora? Sim, acredito que sim. Tá, vou tentar segurar o microfone aqui. Deixa eu compartilhar uma outra tela aqui agora com vocês. O Edson, dentro do comitê, pela indústria, né, pelo representante de empresa, foi levantada a necessidade do tecnólogo e eles entenderam aonde eles se encaixariam? Foi levantada essa demanda por eles? Sim, esse profissional também, né, como os demais, ele foi solicitado, sim, pelo comitê, né, e comitê formado pelas variadas indústrias da área, né, pelos vários segmentos da área automotiva, mas ele foi, sim, foi solicitado. Muito bom, Edson. Vamos lá, fala aí. Vocês estão conseguindo ver uma planilha de Excel aí na tela ou não? Tá bem pequenininho, Edson. Deixa eu ver se eu aumento ela. Aumentou? Aumentou. Tá, conseguem ver? Sim, dá para ver agora. Basicamente aqui eu fiz uma comparação, assim, da grade, né, do curso antigo com o curso novo. Então, eu vou passar rapidamente aqui, né, para não ficar muito tempo em explicações da grade em si. Vou falar mais em cima das mudanças, né. Então, antigamente, né, na grade antiga, que já rodava um curso que já era trabalhado, principalmente no Senai de São Paulo, ele tinha lá comunicação oral e escrita. Então, nós mudamos a carga horária em alguns itens e mudamos também a especificidade da unidade curricular. Então, ela foi para comunicação e metodologia científica. No caso aqui, mudou o nome, a grade horária é a mesma e só foi adaptada a alguns conteúdos. Então, ela é bem parecida. Antigamente, tinha lá matemática, que era a parte de cálculos, né? Então, essa parte também mudou para cálculo e álgebra linear e trabalhando somente o cálculo realmente aplicado, né? Não tem mais o que não seria necessário o aluno, o que ele não usaria no dia a dia do profissional. A física também, mudamos para física aplicada, ajustamos algumas cargas horárias, né? Sistemas automotivos, agora nós temos, então, manutenção de sistemas automotivos. E uma diferença, por exemplo, sistemas automotivos, eles eram trabalhados no primeiro, no segundo e no terceiro módulo do curso. Ou seja, durante todo o curso o aluno via os sistemas automotivos. Como nós chegamos à conclusão de que os sistemas automotivos, que a gente se refere, seria o sistema de freio, suspensão, direção, transmissão, motor, gerenciamento e tudo mais, essa parte, como ela é a base do curso, ela entrou, então, na parte básica do novo curso, e será trabalhado, esses conteúdos serão trabalhados inicialmente no primeiro módulo. Então, ele vai ser a base e será trabalhado no primeiro módulo. Antes, ele era trabalhado em todos os módulos do curso. Até o final do curso, o aluno ainda estava estudando os sistemas mecânicos do carro. E antigamente, ele focava muito em cima da reparação mesmo, da manutenção e reparação. Por isso, dava um sombreamento com o técnico, porque o técnico também trabalha com manutenção e reparação, né, a gestão da manutenção e reparação. Então, nesse ponto, eles sombreavam um pouco. Agora não, agora ficou bem claro, porque essas manutenções, elas são base, né, são pré-requisitos aí para o restante do curso. Materiais automotivos, né, continua aqui com materiais automotivos. Sistemas estruturais. Então, antes tinha só uma unidade curricular de sistemas estruturais. Agora ela foi dividida em sistemas estruturais e não estruturais, e também foi adicionada a manutenção dos sistemas estruturais e não estruturais. Então,
foi separado, né, os conteúdos, foi adicionada a parte não estrutural aqui, a parte eletroeletrônica também. Então, antigamente tinha uma unidade curricular de eletroeletrônica, né, e ela se desenvolvia durante o decorrer de praticamente todo o curso, primeiro e segundo módulo. Agora não, essa parte ela é base, então ela vai ser desenvolvida praticamente no primeiro módulo, né, na parte básica do curso. E ela foi redividida entre a eletroeletrônica automotiva, sistemas eletroeletrônicos e a manutenção dos sistemas eletroeletrônicos. Então, começa pelos fundamentos, depois vê os sistemas e depois trabalha-se, então, as manutenções desse sistema. Isso já tudo no início do curso, praticamente no primeiro módulo. Infraestrutura dos serviços automotivos também continua. Fundamentos da administração. É aqui que já vem, nessa grade a gente já vê algumas diferenças do técnico, né? Então, quando a gente fala que o técnico está englobado aqui dentro, realmente, o conteúdo do técnico está aqui. Mas, além do conteúdo do técnico, ainda tem outros conteúdos. Por exemplo, fundamentos da administração, a gente não trabalha no técnico. E, em relação ao curso antigo, foi acrescentado os processos construtivos de sistemas mecânicos automotivos. Então, aqui já tem uma grande diferença, porque antes era trabalhado apenas os sistemas em si, né, o funcionamento, manutenção, reparação, diagnóstico. E essa matéria já é um diferencial. Nessa unidade, o aluno ele vai conhecer um pouco mais sobre os processos construtivos. Então, ele vai ver um teste de ensaio, ele vai ver o projeto da peça, como ela é construída. Então, já é um diferencial em relação à grade anterior. Ela não tratava isso diretamente, não estava direta. Depois, praticamente, esse conteúdo aqui ficou para o primeiro módulo do curso, né? E agora vem o segundo módulo, que seria a parte específica do curso. Então, a partir daqui começa o módulo específico 1. Seria a gestão de recursos financeiros, né? Já tinha no curso anterior, gestão dos recursos humanos, do pós-venda, e gestão dos processos de pós-venda, da qualidade e tudo mais. Então, esses conteúdos já eram trabalhados, né, para o aluno ter uma noção de gestão de uma oficina, de uma concessionária, né, de uma empresa da área automotiva, e da parte de manutenção do pós-vendas. Aqui também foi acrescentado a gestão dos recursos materiais em processo de pós-vendas. Esse gestão dos recursos materiais, ele estava dentro do curso da grade passada, mas ele também estava indiretamente. Agora ela foi separada, ela foi bem distribuída, os conteúdos, os conhecimentos, os objetos, estão todos bem distribuídos dentro da grade agora. E, além disso, né, implantação de negócios automotivos, né, promoção de produtos e processos. Então, aqui o aluno ele vai aprender como que ele faz uma promoção. Por exemplo, ele é o gerente de serviço e precisa fazer, por exemplo, uma promoção para atrair o cliente. Vou fazer uma troca de óleo, óleo e filtro com preço mais acessível. Tá, mas simplesmente ele faz a promoção? Não, ele tem que fazer a gestão do estoque, ele tem que adquirir essas peças antecipadamente, ele tem que alocar um espaço na oficina, ele tem que alocar a mão de obra necessária. Então, assim, ele vai fazer toda a gestão do processo. Não somente ir lá e executar esse processo. Ele é o responsável por tudo isso. Gestão de negócios em pós-venda, gestão do processo de manutenção de sistemas automotivos. Esses conteúdos também são novos, eles foram acrescentados no curso. Técnicas avançadas em diagnóstico, vistoria e perícia em sistemas, também não tinha no curso passado. Então, técnicas avançadas em diagnósticos, o técnico já faz o diagnóstico avançado, mas o técnico, ele para no diagnóstico em si. O tecnólogo, ele tem uma responsabilidade a mais. Além de fazer o diagnóstico avançado, ele tem que trabalhar em cima das ferramentas de diagnóstico, tem que criar sistemas de diagnóstico, ele tem que fazer essa ligação de determinados diagnósticos com a fábrica, né? Então, nesse conteúdo aqui, nessa unidade curricular, será trabalhado
o a mais. Então, ele não é simplesmente o que o técnico vê. Ele vai trabalhar o que está por trás do diagnóstico, realmente, o diagnóstico mais completo. A parte de perícia e vistoria em sistemas também. Então, é uma atribuição que antes era mais para o engenheiro, vamos dizer assim, mas dentro dos catálogos dos cursos de tecnologia, o nosso aluno formado, ele tem que saber fazer vistoria e perícias, inclusive ele tem que saber fazer laudo técnico. Então, dentro do catálogo dos cursos de tecnologia, diz que o nosso aluno tem que fazer isso. Então, nós acrescentamos também que no curso anterior não tinha. Então, basicamente, assim, a grosso modo, foram essas as alterações, né, as inclusões que nós fizemos e assim, estão bem direcionadas e bem detalhadas, né, para que na hora da execução não fique dúvida. Então, resumindo aí, Edson, você está dizendo o seguinte, então, que o tecnólogo é o cara que olha para dentro da oficina, mas olha para fora também para o mercado. Então, é o cara que é responsável por analisar, assim, na minha cidade, o meu negócio aqui vai girar em torno do carro A, B e C, então, por isso eu tenho que ter esse estoque, por isso que eu tenho que buscar preço e, além disso, manter o meu negócio funcionando. É isso aí? Sim, inclusive implantar novos negócios, né? Por exemplo, na minha região está crescendo uma determinada modalidade de negócio. E ele tem todo o conhecimento para fazer essa análise de mercado e implantar esse negócio dentro da sua oficina ou da sua concessionária. Beleza. Amiga louca? Edson, obrigado aí pelas orientações. Muito boa participação. Acredito ter tirado bastante dúvidas aí sobre esse curso tecnólogo no nível superior na área automotiva. É um curso novo, é um grande desafio aí para a gente, para poder ampliar isso nos nossos DRs. Com certeza, Edilson. Bom, então agora a gente vai chamar o Matheus, lá de Santa Catarina. O Matheus vai falar para a gente um pouquinho dos cursos de aperfeiçoamento. É isso aí, Matheus? Isso aí, Edilson, boa tarde. Juntamente ao material que foi desenvolvido ao longo do itinerário dessa versão 6 da área automotiva, nós, atendendo às demandas de mercado, o que o pessoal do comitê técnico solicitou, o que as fabricantes pediram, e também para atender algumas necessidades regionais que nós acabamos por ter nas nossas unidades, além dos cursos de qualificação técnico e tecnólogo, também foram desenvolvidos os cursos de aperfeiçoamento profissional. Então, foram desenvolvidos 15 cursos anexos ao itinerário nacional, separados nos vastos segmentos aqui que a gente atende. Então, desde a parte de mecânica de motocicletas, leve e pesada, parte de funilaria, pintura. Então, para atender todos esses segmentos, foram pensados algumas ideias, algumas propostas de aperfeiçoamento profissional. Então, como, por exemplo, relacionado aos cursos de mecânica leve, da qualificação, como mecânico, nós temos lá o eletricista, nós temos as saídas intermediárias, inclusive, que já foi tratado pelo Pedro. Nós temos, por exemplo, os cursos de diagnóstico avançado em gerenciamento de motores Otto, diagnóstico avançado para sistemas de gerenciamento ciclo diesel, um aperfeiçoamento para a parte de motores diesel para a linha leve, para atender os utilitários, picapes, a parte de gestão direta. Deixa eu entender isso melhor, então. Você está dizendo para mim que vocês desenvolveram um curso que é para aquele mecânico que já está lá muito tempo já trabalhando e que precisa atualizar um pouquinho em relação aos veículos novos nessas questões de diagnóstico avançado, é isso?
Exatamente, Edilson. O curso de aperfeiçoamento, ele, como o próprio nome diz, busca aperfeiçoar o profissional. Então, desde aquele cara que já se profissionalizou há muito tempo atrás, que ele já fez um curso de qualificação, já trabalha na área, e é inevitável que com o avanço da tecnologia, novas coisas surgem, novos assuntos, novos segmentos, novos sistemas implantados nos veículos. Ocorre que, às vezes, esse profissional acaba precisando de uma atualização nos momentos. Então, os cursos de aperfeiçoamento focam tem essa pegada de trazer essa atualização para o profissional. Além de, claro, fazer o complemento aos cursos de qualificação, até o próprio técnico em algum momento. Se o cara já fez um curso técnico há alguns anos atrás, trabalha na área, e quando ele fez o técnico, não existia injeção direta, por exemplo. Não estava na moda o envelopamento de veículos. Então, são coisas que surgiram depois dessa profissionalização dele, dessa capacitação dele, e agora, através do itinerário nacional e dos cursos de aperfeiçoamento, a gente busca atender também a necessidade desse profissional. Então, Matheus, você está dizendo para mim que tem coisa nova aí, é isso? Né? Tem sim. Então, a gente já está atendendo aí, Matheus, um curso de injeção eletrônica diesel, por exemplo, atendendo às normas do Euro 5, por exemplo? Sim, já está atendendo o Euro 5 na parte de diagnóstico avançado de motores ciclo diesel, e também é contemplado na parte dos motores diesel para linha leve, que eu já havia citado antes, que foca um pouco mais no uso nos veículos urbanos, utilitários, picapes, e não somente no pesado rodoviário, né, caminhões, ônibus. Então, agora abriu os dois segmentos aqui junto dos nossos aperfeiçoamentos. Matheus, e a pergunta futurista que já é realidade? Os elétricos e híbridos, vocês contemplaram aí também? Sim, Edilson. Foram desenvolvidos dois aperfeiçoamentos profissionais, um na parte de veículos elétricos e um na parte de veículos híbridos, ambos para linha leve, né, elétrico e híbrido leve. Ambos são cursos de aperfeiçoamento com carga horária de 120 horas, com foco no reconhecimento dos sistemas, processos de manutenção, diagnóstico desses veículos, ou seja, já focando num horizonte aí de 5, 10 anos, onde esse pessoal, os nossos profissionais, né, já estarão trabalhando com esse tipo de veículo, que é uma tendência no mercado. Bom, Matheus, então você está me dizendo também que essa questão desses cursos que foram desenvolvidos aqui, que foram sugeridos pelo mercado, também estão balizados em cima de alguma coisa, né? Não foi simplesmente o sentimento do grupo de especialistas do Senai ou o sentimento do grupo de especialistas das empresas, né? Houve algum estudo, alguma coisa, Matheus? Sim, Edilson, foi feito além dessas, como tu citou, né, aquilo que vem do coração de quem está elaborando e quem está solicitando também, o pessoal da indústria, o pessoal do mercado, foi feita toda uma pesquisa de mercado junto às regiões. Os membros do comitê especialista, somos em 7 estados do país, então a gente tem uma visão bastante abrangente do que é tendência em cada uma das regiões, em cada estado, o que tem uma busca, qual escola que tem, às vezes, uma demanda diferente dentro da área automotiva. Então, com base nisso, com base nessa pesquisa de mercado, visando também esse horizonte para 5, 10 anos, para atender o mercado de reparação automotiva, foram pensadas diversas opções de aperfeiçoamento. Matheus, para finalizar, na área de pintura e na área de funilaria, tem também cursos de aperfeiçoamento? Foram desenvolvidos? Foram sim, Edilson. Nós temos, para complementar, né, ou para aperfeiçoar, para atualizar, os profissionais da área de funilaria e pintura, foram desenvolvidos o curso de funilaria de brilho, que é
popularmente conhecido, o martelinho de ouro, o pessoal que faz o reparo, aquele reparo sem pintura, né, recuperação de danos à carroceria, sem a necessidade de pintura do veículo. Foram também desenvolvidos os cursos esse mais direcionado à funilaria. Para a parte de pintura, nós temos o de pintura personalizada, então vai entrar a parte de técnicas de personalização da pintura do veículo, uso de aerógrafo e demais técnicas. A parte de pintura hidrográfica, ela com uso de tanque, película, para dar uma aparência diferenciada para um determinado componente, então que é um processo bem específico. E a parte de envelopamento veicular, que hoje existe uma tendência muito grande, pessoal, em todos os segmentos da área automotiva, desde os populares até os veículos premium, essa questão do uso do envelopamento, das técnicas de envelopamento para fins de não somente de estética, de uma modificação, de uma personalização, mas também para fins de proteção do veículo, proteção da pintura original do veículo com o uso de envelopamento. Beleza, Matheus. Obrigado, Matheus, pela participação. Está esclarecendo essas dúvidas aí para a gente, né? Pessoal, só para finalizar aqui na área automotiva, tá? A implementação do itinerário nacional para a área automotiva não está vinculada, não depende aí de você ter aí no seu DR nenhuma parceria com empresa, assim, ou uma fábrica de automóveis dentro do seu estado. O que depende? Depende de você ter uma boa estrutura, uma oficina montada como você já tem aí no seu estado, na sua escola, que já roda os cursos normalmente, tá? Entre outras vantagens para o DR, né? Que é o trabalho conjunto com os livros didáticos, os próprios ambientes de aprendizagem no EAD, tá? E entre outras situações que é vantajoso você ter o itinerário nacional rodando na sua escola e no seu estado, para uniformizar também a atuação não só dos nossos professores, mas também o desenvolvimento dos nossos alunos. Os nossos alunos eles também migram dentro dos estados, né? Ele está hoje num estado, vai para o outro, e isso acontece muito, né? E isso é importante também para a continuidade da formação do nosso aluno. Tá ok, gente? Já é? Alguém tem alguma consideração a mais, né, dos meninos? Pessoal, e o Edson, Felipe, Matheus, Pedro, alguma consideração a mais aí para a gente, que agregue? Ô, Edilson. Sim. Só lembrando, complementando um detalhe, né, que de acordo com a análise dos catálogos nacionais de cursos, do MEC e tudo mais que a gente analisou para poder chegar nesse itinerário, lembrando que no técnico, no tecnólogo também, está incluso a parte de mecânica leve, mecânica de motos e mecânica pesada, né? Então, foi uma situação que a gente discutiu muito durante a formação do itinerário, né, que pode, de repente, chegar na unidade e a pessoa falar, mas eu não tenho moto, eu não tenho caminhão, como que eu vou rodar esse curso agora? Então, o que ficou definido é assim, que a gente sabe que a mecânica ela é bem parecida, a elétrica, a eletrônica é bem parecida, então vai da desenvoltura da unidade, né, em fazer o que tem de melhor dentro da unidade e procurar complementar o que não tem. Então, como a visita técnica, com vídeo, cada um vai dar seu jeito, vamos dizer assim, né? Mas é importante porque, assim, foi uma exigência na construção do itinerário. Então, nós precisamos atender essa exigência.
Muito bem lembrado aí, Edson, porque isso foi uma discussão bem vasta, né? Bem extensa aí entre o grupo, né? E tinha essa preocupação com todas as escolas, de ter um itinerário que atendesse todo mundo, que não limitasse nenhuma escola, nenhum DR, que pudesse aí fazer com que todo mundo trabalhasse na melhor qualidade possível, né? Muito bem lembrado aí. Tá, então assim, nós gostaríamos de lembrar a vocês que todo esse itinerário que foi apresentado da parte da automotiva, ele pode ser encontrado no nosso sistema de gestão do itinerário, através, né, do link itinerário.senai.br. Nós vamos compartilhar a tela aqui com vocês. Para aqueles que ainda não têm cadastro, vocês têm um link aí, registrar-se. Nossa, registrar-se no lado inferior do lado direito, e lá você faz um cadastro. Para isso basta você ter um e-mail que tem um domínio do nosso sistema, né, do departamento regional de vocês, e ali você já cria o seu login de acesso e a sua senha. E aí lá vocês vão poder acessar o itinerário na íntegra, com os perfis das ocupações, os desenhos curriculares, onde nós temos as unidades curriculares com seus devidos conteúdos, suas capacidades, e também os cursos de aperfeiçoamento que foram definidos para essa área da automotiva, tá? Perfeito. Bom, então, agora a gente encerra aqui a nossa participação na área automotiva.